fiquei com a responsabilidade de terminar ele. E foi muito legal que a gente viveu essas 17 semanas e deu para entender um pouquinho melhor da graça de Deus, como é que ela funciona e que ela alcança a todos, independente de cor, religião, raça, escolha sexual e qualquer outra coisa. E entender que esse amor de Deus, ele é infinito por nós e a graça dele abrange para todas as pessoas. E a gente trouxe bases bíblicas para isso também, e cada um compartilhou um pouquinho. E hoje a gente vai, é o capítulo 17, né? A gente vai falar sobre uma parte da Bíblia que provavelmente todos aqui já escutaram. Eu vou ler, tá lá em Mateus 7, 13 e 14. Vou ler para vocês. E aí depois a gente vai conversar sobre isso. Tá escrito assim: entrem, Jesus falando, tá? Lá no Sermão da Montanha. Ele fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Provavelmente todos aqui já ouviram esse versículo. E a gente aprende que quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga, a porta estreita seria a porta da renúncia, a porta que a gente precisa deixar as coisas que a gente gosta, a gente precisa deixar coisas que a gente, sei lá, acredita ou costuma fazer para poder entrar nessa porta. Por isso que ela é estreita, a gente precisa deixar de lado as nossas vontades, as coisas que a gente gosta para entrar ali. E uma vez eu até vi uma trend no TikTok que era exatamente sobre isso. As pessoas entravam na igreja, né, enfim, se convertiam, conheciam Jesus, e aí elas faziam uma trend com aquela música da Laura Sougueles, Não Há Nada Que Teu Amor Não Possa... E aí eles iam lá e eles tiravam... Ai, tem uma que assim, eu fiquei tão triste por causa dela, porque assim, ela tinha uma parede cheia de livros no quarto dela, assim, várias... como é que eles chamam, assim, séries dos livros, né? Crepúsculo, essas coisas assim. E aí era ela renunciando isso. Ela tirando esses livros, ela chorava, tipo assim, e daí ela botava assim, ai, Jesus, né? Escolheu o caminho de Jesus. E eu fiquei, gente, mas por que ela não pode ler Crepúsculo? Deixa ela ler Crepúsculo. Mas enfim, a gente acredita que é isso, a porta estreita. A gente deixar coisas que a gente gosta, que podem nos roubar a atenção de Jesus para poder caber nessa porta e seguir uma vida com Jesus. E a porta larga a gente aprende que é a porta do pode tudo, né? Bebe, vai na festa, não quer saber de Deus, né? É o desviado. E aí a gente acaba acreditando nisso e vendo Deus dessa forma. E se a gente for parar para pensar, as duas portas são portas do mérito, né? Porque a porta estreita seria a porta do que eu consigo fazer para seguir Jesus. As coisas que eu consigo deixar, as coisas que eu consigo vencer a minha carne para poder seguir Jesus. E a larga é a que eu escolho para minha vida, eu que sei da minha vida e eu faço o que eu quero. E aí, na verdade, o que a nossa série traz aqui é explicar que o Sermão do Monte, na verdade, o contexto dessa porta estreita e dessa porta larga está no Sermão do Monte, né? Que a gente pega esse versículo isolado e esquece todo o contexto do que Jesus está falando. Seguindo ali, logo depois que Jesus fala isso da porta estreita e da porta larga, ele fala sobre o fruto, a árvore e o fruto. E eu vou ler para vocês também. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus nos confunde muito, né? Porque primeiro ele fala, árvore boa dá frutos bons, árvore ruim dá frutos ruins. E aí depois ele diz que as pessoas vão dizer que curaram em nome dele, fizeram milagres, ele vai dizer que não reconhece. Mas será que esses milagres não seriam bons, né? Curar não é bom? Então por que Jesus vai dizer que não os conhece? Porque essas pessoas, elas vivem a religião da lógica. É como se separasse dois grupos, assim. A lógica e a espiritualidade interna. Então, a religião da lógica, o que que é? Eu faço para mostrar. Então, eu faço tudo certo, né? Eu deixo de lado as coisas que eu gosto, porque eu sigo Jesus, e aí ali eu sigo eu faço a obra de Deus, eu cumpro a obra de Deus. E aí eu pratico tudo certo, eu entro por essa porta estreita, mas é uma religião que é para mostrar, uma religião de ações, né? E a espiritualidade interna, que é o que a gente acredita na graça, é uma mudança que ela é interna, é do amor, é a porta onde a gente entra, que é para amar, independente. E, na verdade, essa seria a porta estreita, porque é muito fácil a gente seguir a lógica e fazer certo o que nos pedem, né? Segue isso que vai dar certo, tu vai entrar no reino dos céus. Mas o quão difícil é a gente amar a pessoa diferente da gente? O quão difícil é a gente aceitar a pessoa que acredita de uma forma diferente da gente, vive de uma forma diferente da gente? Então, essa, na verdade, seria a porta estreita que Jesus tanto fala. Por quê? Porque poucos querem entrar nela, poucos entram nela. Porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade de conseguir aceitar e amar o nosso irmão, assim como ele é, o nosso inimigo, né? E deixa eu só virar minha página aqui. A porta estreita é a porta de quem decide amar os inimigos, de quem decide seguir o caminho, de aceitar as pessoas diferentes de si, de deixar a graça transformar de dentro para fora. Na verdade, as nossas renúncias não são sobre ações, sobre coisas que a gente faz ou deixa de fazer, sobre seguir a lei ou não, mas sobre deixar a graça transformar de dentro para fora. Mas o meu ego, a minha justiça própria, o que eu acho que é certo ou errado, e deixar Jesus transformar isso em nós, e através do amor. Existe uma espiritualidade que não encaixa nessa lógica do fazer e é abençoado, fazer certo e é abençoado, do orar e é isso aí, Jesus vai te abençoar. É uma lógica que é a renúncia, na verdade, do nosso próprio eu. Não é do fazer, mas é do ser, do transformar. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Às vezes as pessoas falam sobre o carregar a sua cruz, né? E até o Edson, nessa ministração, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que o carregar a nossa cruz, na verdade, é a decisão de decidir amar, independente de quem for, como for, aonde for. Essa seria porque é pesado para nós isso, é difícil para nós, é todos os dias, apenas com a graça dele que a gente consegue decidir isso e viver isso na nossa vida. E a briga da igreja sempre foi essa questão da porta larga e da porta estreita, porque a porta estreita para eles, né, seria a porta do mérito, que é a porta do eu faço, eu recebo, eu sou bom, eu sigo, e para mostrar para os outros, né, que nem Jesus disse ali,
eu vou dizer que eu não reconheço vocês. Ah, eu curei em teu nome, mas tu tá fazendo por quê? Qual a intenção do teu coração ao fazer isso, né? É a porta das ações que eles falam. Mas a gente entende que não, que a porta estreita ela é a porta que é de dentro para fora, nem sempre vai ser mostrada. É uma porta que é mais sobre amor, sobre incluir, sobre chamar para perto, sobre dizer que tem um espaço na mesa para todos. E isso muitas vezes não nos traz benefício nenhum. E deixa eu virar aqui. Por isso mesmo que Paulo foi muito perseguido, porque quando ele seguia a lei ali, ele era o melhor, todo mundo estava do lado dele e era isso aí, o Paulo era o máximo. Quando ele começou a dizer que é para todos e que todos são amados, inclusos, ficou estreito para ele, ninguém quis seguir ele, poucos seguiam, todos julgavam, todos massacravam ele, todos estavam perseguindo ele. E aí depois Jesus diz lá no Sermão da Montanha, inclusive, que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os perseguidos, por quê? Né? Então, qual que é a porta estreita? E aí, enfim, essa lógica do eu faço, eu ganho, e a gente entende que não é assim, que a porta estreita ela é estreita porque poucos passam, porque poucos realmente querem aceitar o outro como ele é, amar a todos, inclusive os nossos inimigos, os que nos perseguem. E às vezes as pessoas dizem que a graça é liberal, né? E que a gente, não, ela pode tudo, enfim, quando conhece, eles querem ganhar pessoas para ir para a igreja, os jovens principalmente, porque ela pode tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque, na verdade, a gente é muito criticado por causa disso, porque a gente prega a graça e que Jesus te ama como você é. Ou as pessoas de outras igrejas, eles ficam muito bravos que a gente prega isso. Ou seja, somos perseguidos por causa disso. A gente já tem vários haters, né, Cris, lá no Instagram. Justamente porque isso é algo que as pessoas não querem ouvir, porque elas querem viver pelo mérito delas, elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas. E quando a gente diz que uma pessoa que não faz o que a gente faz, o que a gente acha certo, é amada e a graça alcança ela também, irrita, né? As pessoas ficam brabas. Como assim? Eu tô aqui fazendo tudo certo e... Enfim, na verdade, falar da graça desagrada as pessoas. E somos sim perseguidos, somos sim, as pessoas vêm sim a nos atacar por conta disso. E é por isso que é uma porta estreita. Então, na verdade, a porta estreita ela não é sobre quem deixa coisas e renuncia coisas para poder entrar nessa porta de Jesus e, enfim, ser amado e seguir o caminho. Não. A porta estreita ela é sobre pessoas que aceitam amar, independente de quem, classe, cor, religião, até mesmo seus inimigos, para seguir o caminho com Jesus. É aquilo que o Lauri falou aqui, né? Jesus, ele sabia que aquela pessoa era totalmente rejeitada, aquela mulher era totalmente rejeitada, mas ele esteve ali. Ele acolheu ela, ele amou ela, ele conversou com ela. E essa é a nossa missão, né? Como cristãos, enfim, como seguidores de Jesus. É aceitar e incluir a todos. E é estreito isso, nem todos querem, tanto que Jesus pediu para os discípulos se retirar, porque ele sabia que talvez ou ia intimidar aquela mulher, ou eles mesmos não aceitariam aquela mulher. Ainda, mesmo andando ao lado de Jesus, eles ainda não aceitariam aquela mulher. Então Jesus sabia que ele precisava ficar sozinho com ela. E é difícil para nós isso. Essa série, ela é baseada no livro, né? Foi falado várias vezes aqui, mas é baseada no livro do Richard e do Christopher Hayes, né? Que é um pai e o filho. E esse Richard, ele tinha feito eles são exegese, né? Eles estudam as partes, eles pegam o texto bíblico e destrincham, né? Ele tinha feito um artigo todo sobre homossexualidade na igreja e ele tinha falado que Deus não aceitava, ele tinha, palpites, enfim, sobre isso, e as pessoas, nossa, admiravam ele e usavam esse artigo dele dentro de igrejas, enfim, para justificar, né, o preconceito deles, no caso.
E aí ele, enfim, foi conhecendo Jesus, a graça, e nesse último livro, que é o livro que a gente se inspirou aqui, ele escreve uma carta se desculpando por isso. E ele escreve uma coisa que eu achei muito legal e achei legal trazer, porque ele escreve assim: o trabalho do Espírito está em andamento e a exegese do texto não nos desculpa da necessidade de reconhecer isso. E quando ele escreveu essa carta, ele foi muito atacado. Todo mundo passou a odiar ele. Todos que estavam aplaudindo e usando os textos dele como justificativa dentro da igreja passaram a apedrejar ele. Ou seja, essa é a porta estreita. Ele podia ter seguido assim, ter pedido perdão, sei lá, só para Jesus e ter ficado para ele, e é isso aí, e os outros iam continuar aplaudindo ele, usando ele de exemplo por aí. Mas não, ele quis ir lá e dizer: não, eu retiro o que eu disse, e eu quero pedir desculpa por isso. E ali ficou apertado o caminho para ele, porque todo mundo começou a atacar ele, perseguir ele. Mas ele fez uma escolha, ele fez a escolha de amar, né? E de falar para essas pessoas que elas são amadas, sim. Então, quantas vezes a gente quer fazer essa escolha, né? De às vezes as pessoas nos odiarem pra gente, enfim, amar alguém. A gente não quer. O próprio Pedro, né? Foi lá e quando ele estava comendo lá com os gentios, enfim, mas quando chegou o pessoal, ele saiu para não verem que ele estava com aquelas pessoas. E aí Paulo vai lá e xinga ele. Mas é que muitas vezes a gente não quer entrar nessa porta estreita, né? Porque ela realmente, as pessoas vêm para cima da gente e é difícil também a gente conseguir amar pessoas diferentes de nós. Mas, enfim, eu queria falar sobre essa frase que ele fala no final da carta dele, que é: o trabalho do Espírito está em andamento, e a exegese do texto não nos desculpa da necessidade de reconhecer isso. É o que a gente acredita aqui dentro do projeto, né? Eu vi o Edson falando da comunidade deles e a gente se inspira muito neles, porque é o que a gente acredita aqui dentro também. Acreditamos que não é sobre o que as pessoas fazem para mostrar, não é sobre eu renunciar a isso ou aquilo, ou viver nessa religião da lógica do fazer e ser abençoado, fazer certo e receber o bem, enfim, não é sobre as nossas ações. Mas a gente entende que o Espírito, ele trabalha em quem ele quer, a hora que ele quiser, onde ele quiser. Não é sobre eu deixar de beber porque é o que Jesus quer para mim, mas Jesus está em quem bebe também, o Espírito age ali também. E a gente tem que parar de usar a letra só. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é ilimitado. E a partir disso, a gente amar e aceitar as pessoas diferentes de mim, e, enfim, de todos nós, porque o Espírito age nela também. Então, é essa inclusão que a graça nos traz e que o Espírito Santo continua atuando em quem Ele quer. E essa é o norte para a gente entender que as nossas diferenças não são um problema e não são algo para ficar no nosso caminho, porque o Espírito Santo está em todos nós. E porque a gente acaba definindo as pessoas conforme o que elas fazem. Por isso que a gente fica vendo a porta estreita e a porta larga dessa forma. Então, não, tu quer ir na igreja tal, vai, tá tudo certo, né? Isso não te define, o Espírito Santo tá em ti também. Só não julga quem não vai, né? Tu quer beber, beleza, tudo certo, mas não julga quem não bebe, né? Porque a gente acaba tendo esses olhares para as pessoas, querendo defini-las. O Espírito de Deus, ele atua onde quer e a hora que ele quiser. Não é sobre as nossas ações, não é sobre o que a gente faz que os outros podem ver, mas é sobre essa mudança interna de amar, né? Do amor. Não vivemos mais pela lógica, mas pelo amor, pela aceitação, pela inclusão. E aí, o Edson, ele terminou com João, 1 João, e eu achei muito legal a gente falar sobre isso. Eu quero ler também. Deixa eu achar. 1 João 2.
7. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro neles e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele. E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. E tem mais um, o 4. Ah, tá aqui. 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o 11, que diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E tem o 16 também, que ele escolheu, que é: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, na verdade, o resumo diz tudo. Vou fazer um resumo, Paulinho, já que não gravou. É que geralmente a gente acredita que a porta estreita é a porta da renúncia, que a gente precisa deixar as nossas coisas, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente ama, para seguir um caminho com Deus. E a porta larga é a porta do oba-oba. E, na verdade, a porta estreita é a porta do amor, da gente conseguir amar o diferente, da gente conseguir incluir as pessoas diferentes, amar até mesmo o nosso inimigo, que é muito difícil, né? Mas Jesus, com a graça dele, ele vai trabalhando internamente. A nossa vida não é sobre ações, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer por Jesus, mas é sobre amar. Por isso que o Edson termina com 1 João falando de amor. Não tem como reconhecer um seguidor de Cristo sem ver a forma que ele ama o outro, né? Então, na verdade, um resumo de tudo que a gente falou aqui na série, porque incluir, aceitar as diferenças, a gente só consegue amando. E entendendo que somos amados, né? A partir disso, a gente transborda. Então, essa era a mensagem para hoje, né? A gente ressignificar essas portas e entender que sim, a porta da graça ela é estreita porque poucas pessoas aceitam aceitam até mesmo o outro, né? Enfim, viver essa vida de amor.